Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus. Quando a gente pensa que a palavra que nós vamos transmitir é o ensino dos apóstolos, o joelho dá uma tremidinha, né? Porque é um ensino tão fundamental para a nossa fé. Um ensino que pode definir a forma como nós vamos viver, aquilo que nós vamos fazer amanhã, a forma como nós vamos nos portar perante as situações. Então, a gente faz isso com muito temor e tremor na presença de Deus, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu queria convidar vocês, nós vamos continuar estudando Colossenses, e como o Lucas falou, nós vamos falar sobre a reconciliação hoje. Então, eu te convido a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 23. Colossenses 1, de 19 a 23. Colossenses 1, de 19 a 23. Todos acharam? Vamos ler? O texto diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, e esse dele é Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, indesculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês têm ouvido, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí. Uniões são sempre transformadoras. Cada parte entra com uma contribuição e as duas partes juntas são transformadas em algo novo. Algumas semanas atrás, nós vimos um referendo sendo votado no Reino Unido para que aquela região, né, todo o Reino Unido, se separasse da União Europeia, o Brexit. Nós ouvimos e nós vimos como uma união é capaz de mexer com os ânimos mundiais. Depois da votação, nós vimos a Bolsa de Valores cair em vários lugares do mundo. Algumas pessoas eram a favor, outras pessoas eram contra, simplesmente porque os cidadãos britânicos, a maioria deles, decidiu que sair daquela união era melhor para eles. Eles acreditavam numa união, você procura sempre aquilo o que da outra pessoa pode te ajudar. Eles consideravam que a União Europeia, a maioria deles pelo menos considerou que a União Europeia não os ajudava mais em nada, e por isso eles resolveram sair. É uma decisão que eles tomaram. E a gente viu como essa decisão de um povo influenciou mundialmente. Uma outra união que nós conhecemos de perto é o casamento. No casamento, cada um vem de uma família diferente, com uma cultura diferente, com um nível social e educacional diferente, e ambos se juntam. E cada um contribui com algo para essa relação. As duas pessoas se transformam. Até ontem conversava com uma pessoa e ele falava como a esposa foi capaz de transformá-lo. Por quê? Porque a união é transformadora. Assim como eu creio que ele também transformou a esposa em alguns pontos da vida. Toda união é transformadora. Nas amizades são as mesmas coisas. Quer ver como a amizade transforma? Quando você era adolescente, tenho certeza que lá na sua escola, seu pai, ou na sua vizinhança, seu pai, sua mãe, ou aquela pessoa que cuidou de você, falava assim: não quero que você ande com tal pessoa, porque tal pessoa é o quê? Má influência, má companhia. Então não quero. Por quê? Porque eu sei que a amizade é uma relação de união, e essa união vai te transformar de alguma maneira. Essa união vai mudar você de alguma maneira. Por isso eu não quero que você ande com más companhias. Entre pais e filhos é a mesma coisa. Você nunca olhou para um primo, para um amigo seu, que você conhece os pais, e falou assim: é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe. O comportamento dele é igualzinho, ipsis literis, o comportamento da outra pessoa. Por quê? Porque pais e filhos também se unem. E essa união remodela os dois. Dizem que os filhos são reproduções dos pais. Às vezes melhoradas, às vezes pioradas, mas são reproduções. Porque estão ali, estão juntos. Então,
sempre que há uma união, há transformação. É impossível duas pessoas se unirem e nada mudar entre elas, e nada ser transformado por elas. Só que, como eu falei no começo, nessas uniões, cada um entra com algo e oferece alguma coisa. E aí, eu penso com vocês, e uma união em que um lado entre com tudo e o outro lado entre negativo? Não entra, além de não entrar com nada, não é que ele entrou zerado na relação, ele entrou negativo. Porque, como nós vimos aqui no texto, isso é, você faz uma união com uma pessoa que é sua inimiga, que é rebelde e que não tem nada para te oferecer. É dessa união que nós vamos falar nessa noite. Essa união é a reconciliação que Deus nos propôs através de Cristo. Reconciliação significa mudar de inimizade para amizade. Reconciliação não é simplesmente, tá tudo bem, você era meu inimigo, você não gostava de mim, você não me oferecia nada, mas agora está tudo bem. Não, é uma mudança de inimizade para amizade. Reconciliação coloca as coisas nas devidas ordens. Então, tudo que acontecia de uma forma errada, de uma forma equivocada, agora passa a acontecer na ordem correta, ou volta a acontecer numa ordem correta. Só que para nós pensarmos nessa reconciliação e pensarmos na nossa reconciliação com Deus, nós precisamos nos lembrar quem nós éramos. Quem eram aqueles que precisavam de um Deus Salvador? Quem eram essas pessoas? Quem era você? O nosso problema é que, como nós vivemos uma sociedade um tanto quanto pragmática, ou seja, funcionou? Funcionou, então tá bom. Eu não preciso pensar em o que aconteceu para funcionar, eu só preciso pensar que aquilo funcionou. Se funcionou, serve para mim, está ótimo. Como nós vivemos uma sociedade assim, nós pouco refletimos sobre quem nós somos, sobre quem nós éramos. E aí nós corremos o risco de entrar nessa relação achando que nós estamos entrando equilibrados com Deus, que nós estamos entrando com as mesmas coisas que Deus tem entrado nessa relação. Quando, na verdade, como eu falei, nós estamos negativos nessa relação. Então nós precisamos descobrir quem somos nós. Por que nós temos tanta dificuldade em olhar e descobrir, sondar nossos corações e descobrir quem nós somos? Por quê? Não é interessante para ninguém. Não é interessante a gente olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou errado nisso. Ficar olhando ali e falando, tá vendo? Isso aqui não é bom. Não é interessante. A gente quer viver. E a nossa vida corrida nos leva para longe dessa reflexão. Mas a Bíblia mostra exatamente quem nós éramos. Ou quem talvez você ainda seja, e talvez precise de um encontro com Deus. Primeiro ela fala que nós estávamos alienados, separados de Deus. Só que ela vai num termo um pouco mais forte e diz que nós éramos inimigos de Deus. O que é ser inimigo de Deus? É ser ativamente hostil. É você usar tanta hostilidade com Deus que você começa a fazer tudo aquilo que Ele não gosta. As suas práticas, as suas atitudes são pecaminosas, são perniciosas, vão exatamente contra aquilo que Deus planejou para o homem. É assim que nós éramos no passado. Quando nós entramos com Deus nessa relação, nós entramos dessa forma. Nós tanto não nos olhamos assim, que nós já nos acostumamos a não nos ver assim desde pequenos. Ninguém olha para um bebê, para as crianças aqui da igreja, e fala assim, nossa, oi pecadorzinho, você está tão bonitinho, sabia que você está condenadinho ao inferno se você não receber a Cristo? Ninguém faz isso. Porque nós olhamos sempre para o que é bom. Nós esperamos que as pessoas meditem naquilo que elas sabem da palavra, mas nós não confrontamos as pessoas com a verdade, nós não falamos, nós não expomos a verdade dessa forma para as pessoas. Claro que eu não estou falando para ninguém que você tem que chegar para o outro e falar, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, mas faz parte da vida cristã nós lembrarmos quem nós somos, faz parte da vida cristã nós lembrarmos de onde nós viemos. O homem, aquele que é a coroa da criação de Deus, aquele que deveria gerenciar e desenvolver com toda a sua capacidade criativa o universo, toda a nossa terra, desenvolver tudo que tinha,
Ele foi tirado das suas ações por conta do pecado, das suas boas e criativas ações por conta do pecado, e agora tudo que ele faz está impregnado pelo pecado. Esses somos nós. O ser humano, ele está impregnado com o pecado. Então tudo que ele faz, por melhor que seja, ainda tem e sofre uma leve distorção. Pode ser uma leve distorção, pode ser uma grande distorção, dependendo de quem estiver fazendo e o que a pessoa estiver fazendo. Como consequência disso, a gente pode pensar assim, tá bom, você está falando de pessoas más, mas eu não, eu sempre fui bom. Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada que desagradasse assim a Deus. Eu fui criança, como as outras crianças foram, fui adolescente como os outros foram, agora vivo minha vida adulta certinho, eu não tenho esses problemas. Só que a Bíblia nos aponta e nos ensina que nós, enquanto pecadores, enquanto raça humana pecadora, todos nós temos uma disposição mental reprovável. O que é uma disposição mental reprovável? É ficar maquinando o mal na nossa mente. Por quê? Por conta do pecado. Quer saber se você teve uma disposição mental reprovável? Eu vou falar algumas coisinhas e ver se você já fez isso alguma vez na sua vida. Por um acaso, alguma vez, você já viu alguma situação de injustiça em que você foi injusto? Ou então maldade? Ganância? Alguém já foi ganancioso? Depravação? E aqui, depravação, não coloquei os outros, porque a gente pode deixar só na depravação para incluir adultério, fornicação e todos os pecados sexuais que a gente pode imaginar. Inveja? Alguém já foi invejoso? Homicídio? Rivalidade, engano, já contou algumas mentiras para alguém para te favorecer? Malícia, talvez já tenha sido alguma vez bisbilhoteiro, caluniador, insolente, arrogante, presunçoso. Se você não foi nada disso, no mínimo você foi orgulhoso, porque você está achando que você não foi nada disso. Então, pelo menos orgulhoso você foi. E isso é exatamente o que a Bíblia descreve lá em Romanos sobre ter uma mente reprovável, sobre ter uma disposição mental reprovável. Essas são as consequências do nosso pecado. Essas são as consequências dessa natureza pecaminosa que todos nós temos. Talvez nós também podemos olhar para outras situações, como, por exemplo, ser desobedientes aos pais, insensatos, desleais e sem amor pela família. Tudo isso, quando nós vemos todos esses pecados, eles apontam para a morte. Eles vão mostrar que nós estávamos caminhando para a morte. Nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Ou seja, um morto não consegue sozinho voltar à vida. Então, nós não podíamos voltar para Deus. Foi dessa maneira que nós entramos nessa aliança com Deus. É dessa maneira que nós participamos do processo de reconciliação. Nós não éramos em nada melhores do que isso. Esses éramos nós antes de receber a Cristo, ou somos nós se ainda não tivemos um encontro com Cristo. É com essa parte que o ser humano entra no processo de reconciliação. Agora, se nós sabemos como era o ser humano, nós precisamos pensar como era Deus. Como Deus era, por que Deus entrou nesse processo? Então, nós precisamos pensar em algumas coisas a partir desse texto. Primeiro, é Deus quem toma a iniciativa. O homem tentou, de todas as formas, seguir a Deus. Pela lei, o homem tentou servir a Deus da melhor maneira possível, fazer tudo o que era necessário. Mas ele descobriu o quê? Que ele tentava e sempre continuava pecando. Ele não conseguia sair desse ciclo de pecado. Mas quem toma a iniciativa para essa reconciliação é Deus. Parte dele para nós. A decisão de estabelecer paz com toda a criação foi uma iniciativa de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Por isso nós dizemos que nós fomos reconciliados com Deus. Ele veio e nos reconciliou. O segundo ponto importante para nós pensarmos é que Deus nos amou tanto
e a paz que ele queria traçar com o ser humano, ele queria trocar com o ser humano, era tão importante para ele, que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Ele não entregou Jesus para que Jesus viesse e vivesse pela terra, e realizasse milagres, e pregasse, e contasse histórias para que a humanidade prosseguisse pensando nessas histórias toda semana. Ele entregou o seu filho para que ele morresse na cruz por nós. Se fosse só para Jesus contar toda a história, esse sacrifício não valeria, porque não era um sacrifício. Mas ele, por amor de nós, pela graça, ele entregou o Filho, o único Filho, o primogênito dele, o Filho unigênito do nosso Deus. Ele entregou o seu próprio Filho para que morresse na cruz por nós. Então, ele toma a decisão e ele estabelece o meio. Qual foi o meio? Ele entregou o Filho para morrer por nós. São essas duas pessoas, o ser humano, pecador, que entra negativo, e o Deus Todo-Poderoso, que entra com misericórdia, com graça, com perdão e que deseja a paz, que agora fazem uma nova união. E essa união, que nós chamamos de reconciliação, é a partir dela que nós vamos ser transformados. Por quê? Porque essa união, ela é abençoadora. Nós somos abençoados por Deus nessa união, nessa reconciliação. E existem algumas bênçãos que nós podemos enxergar. As bênçãos da reconciliação, elas permeiam toda a nossa existência. Elas passam desde aquele momento em que nós nascemos até a eternidade. Nós vamos ver a bênção de Deus passeando por todo o período das nossas vidas. Como? Se nós olharmos para o passado, agora nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, estávamos separados, afastados de Deus. Mas agora, por conta do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. E essa paz, como eu disse, muito mais do que representar o fim das hostilidades, o fim da maldição de Deus, ela representa bênçãos para as nossas vidas. Que bênçãos? Primeiro, nós temos uma relação restaurada com Deus. Agora nós temos livre acesso ao nosso Pai. Não há mais barreira de separação. O muro foi derrubado. A condenação foi cancelada. A justiça de Cristo foi agora imputada em nós. Gente, que maravilhoso isso. Que maravilhoso saber como Cristo, como o amor de Cristo e a justiça que Cristo exerceu na cruz impacta diretamente nossas vidas. Como aquela pessoa que nós éramos no passado foi perdoada, foi restaurada pelo sacrifício que Cristo fez. Porque a justiça de um Deus santo, que se encarnou como homem, chegou até nós. Essa justiça veio a nós, foi passada de Cristo a nós. Nós agora temos paz com Deus, nós temos paz em Deus e nós temos o Deus de paz conosco. Então, no nosso passado, existe essa bênção, a bênção da paz. Nós fomos nos tornar, a nossa relação com Deus se tornou numa relação de paz. Isso em relação ao passado. E no presente, o que o texto diz? No presente, nós temos uma vida de santidade. O texto aborda 3 características. Ele fala que nós somos santos, e santo no sentido de separado, de consagrado a Deus, não perfeito. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, nós estamos falando de pessoas que foram separadas para Deus. E por que essas pessoas podem ser não santas, não perfeitas? Porque elas são inculpáveis. A palavra usada para inculpável aqui é a mesma palavra que era usada para as ofertas no sacrifício no templo. Quando eles levavam as ovelhas para serem sacrificadas, tinha que ser perfeita. E a tradução da palavra é a mesma, é esse inculpável. Então, veja, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós e não vê culpa nenhuma, nos vê como perfeitos perante Ele. Por quê? Por conta do sacrifício de Cristo. E irrepreensíveis. Ora, se nós somos perfeitos, somos santos, porque fomos separados, não temos culpa nenhuma, logo nós somos irrepreensíveis. Nós somos livres de qualquer acusação. Muitas vezes, Satanás e as pessoas nos acusam de várias coisas, Nos acusam de serem de uma maneira, de outra maneira, de termos feito isso, de termos feito aquilo. Porém, toda a nossa iniquidade foi lançada sobre o Filho
de Deus na cruz. E por isso, perante Deus, nós somos inculpáveis. Não há culpa em nós. Então, essas 3 características, essas 3 bênçãos, nós temos hoje, na bênção separada para nós hoje, por conta da reconciliação. E agora também, se nós temos bênçãos para o passado, temos a bênção do presente, o texto nos mostra que é uma bênção para o futuro. E qual é a bênção do futuro, da reconciliação? Nós fomos chamados para uma glorificação. O que é a glorificação? Um dia nós estaremos com Cristo, junto a Cristo, eternamente, na glória e sem a presença de pecado. É neste lugar que um dia nós vamos morar. Se nós olharmos quem nós éramos, o que Cristo fez no nosso passado, o que Cristo faz hoje no nosso presente, nos tornando santos, inculpáveis e indesculpáveis, e olharmos para frente, a nossa atitude passa a ser diferente. A nossa atitude nós passamos a agir de uma forma nova, nós temos uma nova perspectiva de quem é Deus. Nós temos uma nova perspectiva de como deve ser a nossa vida, simplesmente se nós entendermos o sacrifício reconciliatório que Cristo fez por nós. Mas existe uma condição para essa reconciliação. O texto fala lá no versículo 22, né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Muito mais do que uma condição para que essas bênçãos nos alcancem, nós somos chamados a viver uma vida que evidencie essa reconciliação. Então, em vez de nós pensarmos nisso como uma condição, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você tiver fé, nós sabemos que agora nós somos chamados a viver essa reconciliação e evidenciá-la para as pessoas. O que é evidenciar a reconciliação? É viver uma vida de santidade. Nós falamos que nós nos tornamos santos, e nós pensamos no santo simplesmente no sentido de separado. Mas agora que nós somos reconciliados com Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade. O crente, ele vive em santificação. E a santificação, ela não é um processo que acontece num dia só. Você recebeu a Cristo, você se converteu a Ele, seu caminho mudou, e a partir daquele momento, você é uma nova pessoa e você não faz mais nada de errado. Santificação não é isso. A santificação é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo nas nossas vidas. Esse processo, a cada dia, nós vamos sendo transformados. Nesse processo, dia após dia, hoje nós erramos num ponto. Amanhã, e aí eu reflito, hoje eu errei nesse ponto. Amanhã eu não erro mais nisso. E no outro dia eu vou sendo transformado. E a cada dia eu vou me tornando mais parecido com Cristo. A cada dia eu vou vivendo uma vida que se assemelha mais à vida do próprio Cristo, à vida do próprio Deus. Nós somos chamados a perseverar. O que é perseverar? Perseverar é nos manter firmes na fé ao longo da caminhada. Só que nós também vemos a Bíblia nos ensinando como a perseverança é produzida em nós. Ao longo da caminhada, como essa perseverança em Deus, essa perseverança na fé, ela é aprimorada em nós. Ela sempre é aprimorada por meio da tribulação. Então, a tribulação, ela vai fazer parte das nossas vidas, sempre. É impossível o cristão viver uma vida perseverante sem que a tribulação passe pela vida dele. Em algum momento ou outro, você vai passar por um momento de tribulação. E eu não estou profetizando isso para você, mas eu estou mostrando como o texto traz isso para a gente, como isso acontece nas nossas vidas. Se eu talvez pedisse para levantar a mão aqui, quem nunca teve uma tribulação na vida? Nenhuma mão seria levantada. Todos nós tivemos esses momentos. Mas a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. O que é ter um caráter aprovado? É ser mais parecido com Cristo. Quando nós passamos pelos momentos de tribulação e guardamos a nossa fé em nossos corações, nós saímos dessa situação mais parecidos com Ele. O nosso caráter muda, a nossa experiência, a nossa forma de enxergar o mundo muda. Por isso existem pessoas que estão começando na caminhada
que são aqueles novos, as crianças na fé, e existem aqueles que são experientes na fé. O experiente na fé é aquele que não precisa do leitinho, aquele que pode comer uma feijoada e ele vai permanecer ali. O conhecimento que ele tem da vida e da caminhada já é tão grande que ele pode passar por diversas situações. O vento pode balançar mais forte na vida dele, porque ele vai permanecer. O novo na fé talvez ainda não esteja pronto para atravessar esse caminho. E ele vai sendo aperfeiçoado à medida que ele for passando por essas tribulações, por esses problemas que vão acontecendo ao longo da caminhada. Nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós consegue viver sem que isso aconteça. Porém, nós não estamos sozinhos. Se nós estamos vivendo um processo de santificação, nós precisamos saber que nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito nos ajuda nesse processo. Nós não precisamos enfrentar os problemas da vida, os problemas da caminhada, sozinhos. O Espírito está dentro de nós, e porque Ele está dentro de nós, agora nós temos a possibilidade de dizer não ao pecado. Nós temos a possibilidade de nos levantar contra a ação do pecado nas nossas vidas. Quando antigamente nós poderíamos falar assim, não, eu faço isso não é porque eu quero, é porque eu não tenho como lutar contra. Afinal, a carne é fraca. A carne é fraca. Quem nunca ouviu essa frase? Agora a gente pode dizer, realmente a carne é fraca, mas o Espírito que habita em mim é um Espírito de vida. E é um Espírito que está em ebulição no meu coração. Por isso que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos mais aptos a enfrentar as situações da vida. Por isso que é necessário essa busca, esse desejo, essa vida piedosa, essa vida de oração, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Se nós apenas soubermos disso na nossa mente, quando as dificuldades vierem, quando os problemas da vida vierem, nós não vamos conseguir vencê-los. Por quê? Porque nós apenas experimentamos esse conhecimento. O que nós precisamos é deixar esse Espírito vivificador vivificar-se em nossos corações. Nós precisamos deixar esse Espírito viver em nós. Nós precisamos deixar que o Espírito faça essa obra em nós. Ele é o nosso auxiliador. A Bíblia fala que Ele é o penhor da nossa herança. Ele está conosco, Ele está nos nossos corações. E Ele quer que nós vivamos essa vida de Deus. O Espírito nos capacita a levantarmos resistência contra o pecado. Deus não nos salva no pecado, mas Ele nos salva do pecado. E o Espírito faz isso. O Espírito faz essa obra para que nós sejamos salvos do pecado. Quando o pecado se levantar contra nós, quando o nosso corpo desejar, no nosso íntimo nós vamos poder dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu não vou agir dessa forma. E agora eu tenho o Espírito comigo. E aí eu me apego mais ao Espírito. Eu me junto mais ao Espírito de Deus, para que eu não continue realizando as mesmas obras que eu realizava antes. Isso é santificação, essa mudança gradual de caráter, essa mudança que nos faz deixar de se assemelhar com o pecado e nos faz parecer a cada dia mais com Cristo. É essa santificação que nós precisamos viver. Quando nós entendemos o processo de santificação de Deus nas nossas vidas e quem agora nós somos em Deus, nós temos capacidade de voltar àquele primeiro processo e voltar a utilizar a capacidade criativa que Deus nos deu para mudar as coisas, para mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Existe um exemplo para nós bem bonito sobre como é possível, a partir da reconciliação, nós mudarmos as coisas ao nosso redor. Na Londres de 1865, no auge da Revolução Industrial, muitas pessoas, a sociedade se modificou muito rápido, muitas pessoas perderam seus empregos e se passou por um período de muita fome, um período de muita miséria, as pessoas moravam nas ruas. E durante esse período, um casal de pastores que entendeu a reconciliação e a nova vida que eles tinham em Cristo, essas pessoas, esse casal chamado William Bolt e Catherine Bolt, começaram simplesmente a oferecer alimento para as pessoas que estavam na rua. Eles queriam oferecer salvação, mas eles viam que as pessoas
Antes da salvação, elas precisavam de alimento. Então eles decidiram oferecer 3 coisas para as pessoas. 3 S's. Primeiro, eles ofereceram sopa, porque eles precisavam suprir aquela necessidade imediata das pessoas. Depois, eles ofereceram sabão, porque aquelas pessoas moravam na rua, não tinham onde tomar banho, viviam em condições precárias, e o banho, a limpeza, restaurava a dignidade daquelas pessoas. Depois que elas estavam alimentadas e restabeleciam sua dignidade, então eles ofereciam o 3º S para as pessoas, que era a salvação. E com isso, se formou aquele que é hoje o maior exército em atividade do mundo, o exército da salvação. Pela atitude de um casal, de 2 pessoas que entenderam o que o processo de reconciliação é capaz de fazer, hoje se tem o maior exército em atividade no mundo, que contribui para a proclamação do Evangelho. Porque 2 pessoas entenderam a obra que Deus fez no coração deles e quiseram expandir essa obra para outras pessoas. Hoje, o maior exército em atividade do mundo é um exército que proclama o nome de Cristo. O Deus de amor, o Deus de paz, nos chamou à reconciliação por meio do sacrifício do seu único Filho. Nesse processo em que nós entramos negativos, ele entra com amor, perdão e graça. As bênçãos da aliança permeiam a nossa vida toda. No passado, nós não tínhamos paz com Deus, mas agora nós temos paz com Ele. A bênção que Ele nos deu foi a paz com Ele. A justiça de Cristo foi imputada em nós. Em relação ao presente, nós temos uma vida de santidade. Nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em relação ao futuro, nós temos a esperança do Evangelho. Um dia nós estaremos juntos com Cristo e nós viveremos com Ele para sempre. O que nós podemos esperar, então, quando nós fomos reconciliados com Cristo? Somente podemos esperar que a santificação, que é manifestada em nossas vidas por conta da obra reconciliatória de Cristo, seja tão abençoadora ao mundo, até o ponto de nós nos tornarmos, como o apóstolo Paulo, ministros desse Evangelho a todos os que estão debaixo do céu. Que assim como ele era ministro desse Evangelho, que nós possamos entender nos nossos corações quem nós somos hoje. Tudo aquilo que aconteceu conosco, toda a obra reconciliatória de Cristo. Então nós tenhamos uma nova atitude. Como aquele casal na Revolução Industrial, nós somos capazes de mudar pessoas, de influenciar vidas, de influenciar os locais onde nós estamos, influenciar todas as áreas das nossas vidas, nas artes, na política, na ciência, na economia. Nós somos capazes de influenciar em todas as áreas. Basta que nós saibamos que somos parte de um processo reconciliador de Deus. E cabe a nós decidir nos nossos corações se nós queremos ser parte disso. O texto fala, se tão somente vocês permanecerem na fé. Se é que vocês permanecerão na fé. Cabe a nós decidirmos se vamos expressar essa obra. Mas aquele que está com Cristo, não há como separar o que Deus fez de nós, e nós cremos nisso, e isso nós chamamos de justificação, de uma vida em santificação. Não há como distanciar a nossa fé da nossa ação. Se por um lado nós cremos em Cristo, nós vamos ver isso sempre expresso nas nossas ações. Essa é a obra reconciliatória de Deus. Dessa forma, Ele nos reconciliou para viver essa vida de santificação, para viver essa vida que reordena todas as coisas, uma vida que vai reordenar todos os lugares por onde nós passarmos. E aí sim, nós seremos um povo, nós seremos pessoas que vão influenciar outras pessoas. Nós não influenciamos pessoas simplesmente pela nossa fé. Nós influenciamos pessoas porque nós mostramos, por meio de nós mesmos, Cristo em nós. Nós mostramos uma novidade de vida às pessoas. E essa novidade, quando nós mostramos através das nossas ações, permite com que nós proclamemos o Evangelho, nós falemos da palavra de Deus com muito mais facilidade.
Permite que nós cheguemos a lugares que nós não chegaríamos simplesmente pela proclamação, mas permite que nós mostremos como é viver uma vida em Cristo. É importante que nós saibamos disso. É importante nós sabermos como nós entramos nesse processo e aonde nós queremos chegar. Dessa forma, nós vamos ter convicção, nós vamos ter em nossos corações uma certeza que nos levará a viver uma vida da forma como Cristo planejou, da forma como foi planejada desde o início por Deus, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida que leva paz ao mundo. Nós temos sido paz por onde nós temos passado? Como têm sido as nossas relações? Se nós queremos ser imitadores de Cristo, e Cristo desejou a nós a paz, nós temos desejado relações de paz com as outras pessoas? O que nós temos proclamado, o que nossas ações têm proclamado aquelas pessoas que estão ao nosso redor? O que o nosso modo de viver tem mostrado? Como o Evangelho tem sido proclamado através de nós, através das nossas ações, através de quem nós somos? Nós precisamos pensar nisso. Reconciliação endireita as coisas. Reconciliação transforma as coisas. E por isso nós precisamos viver hoje, na terra, essa transformação. É claro, nós temos os nossos olhos lá na eternidade, mas aqui nós precisamos viver hoje uma novidade de vida, uma vida modificada. Para isso, nós temos a segurança, nós temos a certeza da reconciliação, nós temos a certeza que se nós caminharmos com Cristo, nós vamos errar? Sim, nós vamos errar, mas a bondade e a misericórdia de Deus, elas vão nos seguir pela caminhada. Nós temos certeza que, ao agirmos como humanos, sempre vamos pecar, mas Deus sempre vai estar ali conosco para nos perdoar e para mudar todas as situações. Ele nos quer assim, Ele nos quer para viver uma vida com Ele, uma vida próxima a Ele, uma vida reconciliada a Ele. Deus não criou o ser humano para viver apartado dEle. O sacrifício de Cristo é suficiente e é pleno para nos trazer de volta a Ele. Que nós possamos optar por isso. E que ao vivermos, amanhã, quando acordarmos, quando formos trabalhar, que nós nos lembremos quem nós somos. Nós somos reconciliados com Cristo. E agora vivemos em santificação. Então eu não preciso me submeter de cabeça baixa ao pecado, mas eu posso oferecer resistência ao pecado que vai tentar se manifestar na minha vida. Eu posso ser luz no lugar onde eu vou estar. Eu posso ser aquele que vai mostrar às pessoas qual é o caminho de Cristo. Eu preciso fazer essa decisão no meu coração. Quem eu quero ser? Como eu quero me apresentar às pessoas? Como eu quero proclamar Cristo através da minha vida? Que a reconciliação, que esse processo, assim como aconteceu com os colossenses, que precisavam permanecer firmes na fé. E é interessante porque, ao falar de firmeza ali com essas pessoas, de permanecerem firmes, alicerçados, aquela era uma região onde aconteciam muitos terremotos. Muitos mesmo. E ele usa um termo que os aproxima a eles. Que nós possamos permanecer firmes, permanecer inabaláveis, com nossos alicerces fortes em Cristo. Para que a nossa fé seja proclamada a todas as pessoas. Que as pessoas olhem para nós e elas vejam Cristo. Que elas olhem para nós e entendam o que é o Evangelho de Deus. Entendam a modificação. Entendam olhem e vejam quem nós éramos e quem nós somos hoje. Porque nós fomos modificados pelo amor de Deus. A partir disso, só cabe a nós orarmos e pedirmos para que o Espírito Santo nos auxilie nessa caminhada. Pedimos para que o Espírito nos auxilie a viver uma vida em santidade, uma vida de santificação, uma vida que expresse o Cristo em nós. Vamos orar então? Baixe suas cabeças. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque as bênçãos da Tua reconciliação conosco transformam todo o nosso viver. Nós te louvamos, Deus, porque um dia nós éramos inimigos Teus, um dia nós estávamos apartados de Ti, mas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, nós fomos justificados. Deus, a barreira que existia entre nós foi derrubada e hoje o Senhor nos enxerga como inculpáveis na Tua presença. E hoje o Senhor nos enxerga como reconciliados e tendo paz conosco. Deus, eu te agradeço, Pai,
porque essa obra tão maravilhosa influencia o nosso presente e um dia nós estaremos juntos com o Senhor, longe da presença do pecado, com nossos corpos glorificados. Nós vamos viver em glória com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Porém, nós pedimos, Espírito, nós sabemos que a nossa natureza carnal, o pecado que habita em nós, ele deseja se manifestar todos os dias nas nossas vidas. Nós sabemos que, através da autonomia humana, nós queremos agir de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com aquilo que nós consideramos correto, mas nós clamamos, Deus, para que a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua graça sejam derramados em nós. Espírito Santo, o Senhor que habita em nossos corações, que é o Espírito de vida, nós clamamos a Ti, Espírito, que o Senhor vivifique os nossos corações, transforma os nossos corações, que nós não sejamos apenas influenciados pela nossa autonomia, mas que o Senhor tenha todo o senhorio das nossas vidas, que o Senhor transforme o nosso viver. Nós clamamos a Ti, Pai, faz em nós, Senhor, faz em nós hoje, faz-nos saber, Deus, quem nós somos em Ti. Faz-nos, Deus, entender a cada momento o processo reconciliatório que nós tivemos contigo. E que ao entender esse processo, as nossas ações reflitam a Tua glória. Deus, talvez nossas ações não vão ser grandes ações, como foi com o pessoal do Exército da Salvação, mas que nossas pequenas ações ajudem a modificar todo o ambiente ao nosso redor. Nós clamamos a Ti, Pai, porque por nós mesmos isso é impossível. Nós clamamos a Ti, Deus, porque pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios ideais, isso se torna impossível. Mas nós sabemos que é pela Tua graça que atua em nós, que nós vamos ser transformados. Que nós possamos viver todos os dias, lembrando da reconciliação, lembrando de como o Senhor nos reconciliou consigo. Nós agradecemos por isso, Jesus. Agradecemos pelo sacrifício na cruz. Agradecemos porque naquela cruz o Senhor levou os nossos pecados. O Senhor morreu em nosso lugar e em nosso favor, para que nós possamos viver hoje uma novidade de vida. Obrigado, Deus, porque essa verdade tão profunda, tão simples do Evangelho, mas tão profunda, ela habita em nossos corações. E não há nada que nós possamos fazer além de clamar ao Senhor por misericórdia. Não há nada que nós possamos fazer além de clamar ao Senhor para que o Senhor tenha o controle das nossas vidas, para que o Senhor realize em nós a Tua vontade. Senhor, sozinho é impossível. Sozinhos nós não conseguiremos fazer isso. Sozinhos nós não conseguiremos agir. Sozinhos nós não conseguiremos caminhar. Mas nós clamamos a Ti, Deus, para que a Tua graça, pelo Teu amor, pelo perdão que o Senhor derramou sobre nós, nós tenhamos forças para sermos resistentes ao pecado. Resistentes ao pecado que se aproxima de nós e que tenta se apoderar do nosso corpo. Sozinho realmente nós não conseguiremos, Deus, mas nós clamamos a Ti. Manifesta Teu amor em nós. Manifesta a Tua graça em nós. Faz em nós, Jesus. Faz com que nós nos tornemos mais santos a cada dia. Faz com que a cada dia nós nos pareçamos mais com o Senhor. Que a cada dia nós sejamos transformados de glória em glória a Tua imagem, Pai. Porque é isso que nossos corações anseiam. Obrigado, Deus. Obrigado porque quando éramos devedores, o Senhor entrou nessa união com todo o amor. E que grande amor o Senhor com que grande amor o Senhor nos amou, Pai. Nós somos agradecidos. É impossível, Senhor, expressarmos apenas com palavras o quanto o nosso coração se sente agradecido pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, porque nós éramos condenados à morte, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a vida. Nós agradecemos por isso, agradecemos porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor é plenamente bom e transforma os nossos corações. Nós damos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso e clamamos, Deus,
Assim como nós fizemos no começo, faz chover sobre nós perdão, faz chover sobre nós graça, Deus. Transforma-nos, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e faz-nos ser mais parecidos contigo. Que nós tenhamos a verdade da eternidade em nossos corações, que nós tenhamos a verdade de sabermos onde nós estaremos contigo em nossos corações, para que isso não permaneça simplesmente em nós, mas para que nós entreguemos isso a outras pessoas que também precisam te conhecer, para pessoas que vivem em caminho da morte, que nós possamos ser essas pessoas que vão modificar todo o ambiente que está ao nosso redor e levar essas pessoas à vida, Pai. Amém. Nós clamamos por isso. Faz em nós a tua obra. E assim como o apóstolo Paulo, que nós sejamos participantes do Evangelho, sejamos ministros do Evangelho, que será proclamado a todo o mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez uma obra em nós, continua a fazê-la e fará até a eternidade. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez em nós. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém.